Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Espírita. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 34 do Nosso Lar. Eu estou relendo a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros, já estou no 6º, mas voltei aqui para o Nosso Lar para falar um pouco desse capítulo que é muito interessante. Aqui vamos falar um pouco sobre uma senhora que estava naquela vibração, naquela frequência do umbral e foi, depois de 50 anos, recolhida para chegar no nosso lar, né? Então vamos ver o que é que ela tinha de conceitos de céu, de inferno, de anjo, de demônio, de purgatório, de umbral, de tudo isso. Porque muitas pessoas têm a ideia que tudo isso são locais físicos, geográficos, né? Que vai ter um demônio nos esperando, um fogo ardente e tal, ou anjos tocando uma harpinha com uvas, tudo muito bonitinho. Enfim, todos esses conceitos não são nada mais, nada menos do que o que a nossa mente, o que o nosso coração, o que os nossos sentimentos refletem. E quando eu reflito, quando eu morro, eu reflito remorso, reflito raiva, reflito sentimentos negativos, eu vou para um local onde eu vou encontrar outros seres, outros espíritos que têm a mesma frequência. É por afinidade, como tudo na vida, as pessoas as coisas acontecem por afinidade. Então, acaba que essas pessoas, por afinidade, têm o mesmo tipo de ideia, de pensamento, estão vivendo aquilo, né? E também tem locais que tem líderes, tem pessoas que querem liderar, mesmo que seja para o mal. Então existe essa impressão de que existem esses locais dessa forma, mas na verdade não é assim. Isso é o espelho e o que o nosso sentimento e o que as nossas atitudes enquanto vivos aqui fizemos, né? Então ao tempo que a gente for entendendo, for se arrependendo do que fez, for orando, pedindo ajuda, nós vamos ser resgatados e novas chances vão ser dadas, e a vida é assim, é sempre progressão. Então não se desespere e também não aguarde que você, quando morrer, se eu não vi o cão é porque eu não estou no inferno, se eu não vi Deus ou anjos aqui é porque eu não estou no céu. Calma, não é bem assim que as coisas vão acontecer, não é bem assim. Existe algum estado de perturbação que você vai para o mundo espiritual, você está saindo de um mundo altamente denso da matéria, você vai para um corpo menos denso, para um lugar menos denso, então você tem aquele impacto, isso é normal. Então se apegue menos ao corpo, se apegue menos à ideia de automutilação, à ideia de não se perdoar. Em primeiro lugar, vá revendo seus conceitos, seus princípios, que as coisas vai fluir de uma maneira mais leve, tá? É isso que eu indico e sugiro a vocês. Enfim, vamos ver como é que essa senhorinha tinha essa concepção disso tudo, né? Vamos lá. Eu vou ter que ler, não gosto geralmente de ler, mas aqui é bom ler e comentar para que vocês também acompanhem e ficarem aqui também mais atentos a essas ideias, para ver se a gente muda um pouco essa concepção de tudo isso, tá? Vamos lá. A história se inicia de uma senhorinha, uma equipe de samaritanos, né? De pessoas que vão sempre no umbral, naquela região de espíritos que, por afinidade, né, vivem aquele momento, vão lá resgatar quem realmente já está na hora, já está de verdade querendo mudar, já está entendendo a situação, mudando seu padrão mental, né? Mudando seu padrão mental, então eles vão ser acolhidos. E numa dessas pessoas que estavam sendo acolhidos, tinha essa senhorinha, né, que está aqui no capítulo 34, que fala com os recém-chegados do umbral, né? Então, eu vou ler aqui para a gente entender. Atacando igualmente eles, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Isso é André Luiz narrando. Observando-me perto, exclamou espantado: tenha piedade, meu filho, ajude-me, por amor de Deus. Aproximei-me com interesse e ela continuou. Cruzes, credo, continuou benzendo-se, né? Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ela tinha a ideia que ela estava ali no purgatório, né? Ah, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ou seja, aquela senhorinha, né? Provavelmente católica, então ela tinha essas ideias, então ela já estava vibrando aquilo tudo. Vamos lá, o que é que eu posso... Aí André, curioso com aquilo ali,
né? Muito embora foi alertado para que não entrasse nas curiosidades, na vida íntima das pessoas, mas ele desobedeceu e continuou. E ele perguntou, falando desse modo, tive profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lises. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a se explicar. Aí lá vai a senhorinha. André perguntou, senhora veio de muito longe? E ela continuou, de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muito bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes dos satanás? Então ela continuou um pouco, os espíritos diabólicos tentando conservar-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais para o meu descanso. Olha só, ela estava ali com a ideia de que iria ser bem recebida no céu, né? No céu, porque já tinha pago missas para ela quando ela falecesse, né? Ela foi uma devota que orava, rezava, frequentava missa, frequentava, né? Tinha encontros, então ela, da cabeça dela, estava tudo ok, e isso foi um absurdo. Foi ideia do Satanás e dos demônios, né? Vamos continuar. Como são interessantes suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Ou seja, a André perguntou, a senhora passou tanto tempo lá, mas nem teve a curiosidade de entender por que passou tanto tempo lá e só foi resgatada agora? Ela falou, absolutamente, não, de forma alguma, né? Como ele disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Olha lá, vamos lá. Ela disse que era uma boa religiosa. Entretanto, agora ela vai começar a assumir as monstruosidades que ela fez aqui. Mesmo assim, ela estava esperando o céu. Meus escravos procuravam rixas e contendas, ou seja, ela era uma senhora, né, de escravos. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. E agora vamos ver que disciplinas eram essas que ela tinha que aplicar aos escravos dela. Os feitores eram excessivamente escrúpulos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Olha só. Então, para manter a ordem ali, ela justificava que podia matar de vez em quando. Ou seja, ela matava algum escravo de vez em quando para comprovar, para aplicar a disciplina dela para os demais. Compreende? Vamos lá. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. E ela continua justificando. Por questão de harmonia doméstica, era necessário ela separar a mãe do filho ali. Estava amamentando, muito provavelmente, e separava. Por questão de harmonia doméstica, justificando, certo? Olha a maldade dessa senhora. Nessas ocasiões sentia morder-me a consciência. Ela tinha um estalo, a dor na consciência, né? Mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão eu estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Olha a concepção dessa senhora. Ela fazia essas crueldades, matava escravos, separava as mães dos filhos, mas tinha a ideia de que orando, rezando, mesmo que a consciência doesse, orando, rezando, fazendo aqueles encontros semanais, aqueles rituais, aqueles ritos, né? Ela ia estar salva dos crimes que cometeu, porque ela ia a um padre, se confessava, né? E ali pronto, ali já estaria tudo resolvido, não teria mais problema algum na vida dela, então ela estava salva e ia para o céu. Ou seja, a questão é que as pessoas têm a ideia de que a religião já vai ter um cantinho. Se você for religioso, você vai ter um cantinho certo quando morrer, um cantinho bem bom. Na verdade não é. O que importa é a sua religiosidade, a sua espiritualidade, o quão bom você foi para com os outros, o quão bom você foi para consigo.
o quanto você se transformou por dentro, o quanto você mudou, o quanto você veio duro em alguns aspectos e aos poucos melhorou. Isso é que faz o diferencial. Isso é que faz a sua consciência ficar tranquila. Não são ritos, não são encontros, não são leituras para falar de Deus ou para falar de melhoras, mas sim a prática. Então essa senhora, muito clara aqui o que ela esperava para ela e que não teve. E passou muitos anos para poder ter o acolhimento de espíritos superiores e dali tentar retificar, né, essas ideias que ela tinha. E dizer, olha, a senhora não está enxergando a coisa tão bem. Tanto que André Luiz fala: a essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. André Luiz agora começou a explicar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Ou seja, que se comungava e estava tudo ok. Rezava ali um pouquinho e acabou-se. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Ela matava os escravos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Então somos todos nós iguais, né? E ela retrucou: isso é que não, escravo é escravo. Se assim não for, a religião não ensinaria o contrário. Olha o fanatismo. Olha quantas pessoas às vezes ficam fanatizadas por uma religião que param até de pensar. Ela parou de pensar. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E ela ia justificando. Se até os próprios bispos, padres, pastores tinham escravos, por que ela não? Entende? O fanatismo, a quem ela se espelhava. Enfim. E aí ele questionou quando ela veio, né? Ela disse 1888, e ali no livro era mais ou menos 1935, 38, ou seja, mais ou menos 50 anos ela ficou ali com essa ideia. Deve ter sofrido bastante até chegar o momento de recolher, né? De alguém recolher, dela perceber a vibração de um espírito superior, porque a vida é assim, não dá passos. Enquanto você estiver preso a uma ideia negativa, enquanto o seu pensamento, enquanto o seu perispírito acompanhar essas ideias de ódio, de remorso, de vingança, você vai estar preso naquele ambiente que espíritos pensam como você. E aí você pode denominar como inferno, purgatório, umbral, pouco importa. Compreende? Agora, pouco importa. O que importa é o que você fez, o que você sente do que você fez e o que você acredita, os seus pensamentos, que é energia, é vivo. Então você tem que fazer o bem, tentar a sua melhor mudança aqui e mudar também seus pensamentos de coisas enraizadas, de ideias ultrapassadas e antigas, para não ficar preso nisso, certo? Então eu trouxe para vocês, depois vocês vão lá no nosso capítulo 34, leem, só são 3 ou 4 páginas, para não ficar tão chato aqui eu lendo as coisas. Vão lá, leiam e compreendam a detalhes o que essa senhora falou e como ela via isso tudo. Ou seja, a lição que a gente tira daqui é que não importa se somos religiosos ou não. Não importa se a gente vai à missa todo domingo ou não. Não importa se a gente vai beber água fluidificada no centro espírita, se a gente vai fazer palestras, se a gente vai estar lá 3 dias na semana escutando palestras, se não se melhorar. Isso pouco importa. A maior função e a maior meta da gente é que a gente se transforme em pessoas do bem, em pessoas melhores, em pessoas com novos conceitos, novos conhecimentos, e que tente se desculpar, se perdoar, se arrepender por isso e tentar fazer melhor e não repetir os mesmos erros. Porque aí sim, quando a gente passar por essa mudança de mundo para o mundo espiritual, a gente vai estar bem mais preparado. E aí a gente, quem sabe, vai se afinar com espíritos superiores, com pessoas espíritos que já estão nos esperando e que já tem essa vibração que a gente busca aqui, que é essa vibração melhor e mais luminosa. Tá bom? Grande abraço a vocês.